Olá, meus queridos, estamos de volta mais um dia. Hoje, domingo, para conversarmos um pouco sobre os problemas, sobre as soluções, sobre a vida, as questões psicológicas, né? Como prevenir, como lidar, como se libertar. E aí a gente vai trilhando esse sonho, né? Que não deixa de ser um sonho real, sonho real. É isso aí que a gente tem que colocar, né, em nossas mentes. E hoje, já quase saindo para os compromissos da vida, estou gravando mais um vídeo simples e breve, ok? E na tarde de hoje, para trazer, trazer mais uma novidade, vou trazer aqui uma frase, né? Uma frase de Vinícius de Moraes. Uma frase excepcional para a vida, né? De um homem altamente intelectual. E a frase dele diz o seguinte: a morte é a angústia de quem vive e a solidão é o fim de quem ama. Ok? Fica aí essa mensagem maravilhosa dessa tarde de domingo. E hoje, gente, o nosso tema é relacionado à fobia, né? Que pertence também a esse grupo dos problemas psicológicos e como pertence a fobia. Infelizmente é uma coisa que atinge muitas pessoas, principalmente a mim. E a gente tem que rir para não chorar. E a gente tem que rir todos os dias. Todos os dias a gente tem que rir ao se levantar, ao se deitar e agradecer a Deus. Esse aí é o nosso objetivo. Estarmos felizes com a vida, ok? Mesmo com os problemas, com as dificuldades, né? Com a abundância também, com tudo. A gente sempre tem que estar grato ao Senhor, ok? E sobre fobia triste, viu? Entrando nesse tema fobia, eu me lembro que há 10 anos atrás, 10 a 15 anos mais ou menos, eu contar aqui um exemplo que, que é relacionado à fobia, né? E que me atingiu, né? Duramente, mas eu tenho trabalhado isso na minha vida. Há 15 anos atrás eu peguei um ônibus da empresa para ir trabalhar. E esse ônibus era um ônibus para deixar os funcionários no trabalho, ok? Lá na BR-116 aqui em Fortaleza. E aí quando esse ônibus, eu aguardava esse ônibus no bairro aqui de Fortaleza. E quando o ônibus chegou, desceu todos os funcionários. E ele retornava com os funcionários que entraram de serviço. E eu era um deles, né? Felizmente nesse dia, dentro daquele ônibus só ia duas pessoas. Eu e o motorista. Um ônibus de viagem, né? Mas é porque tinha passado um ônibus mais cedo e o pessoal tinha aproveitado para chegar mais cedo no trabalho. E aí eu fiquei. Na realidade eu fui no horário. Mas o pessoal que estava aguardando esse ônibus foi mais cedo. Um ônibus passou mais cedo. Mas aí tinha um motivo. Tudo tem um motivo. Na vida tudo tem um sentido, né? E eu vinha sentado no meio daquele ônibus ali. E aí quando chegou numa certa altura, depois de uns 5 quilômetros, eu comecei a ouvir uma batedeira, umas pancadas. Lá atrás, no fundão do ônibus, lá atrás, umas pancadas. Eu, pai, que pancada é essa? E aí o motorista não estava ouvindo porque o motorista tinha uma cabine lá na frente, era fechada, né? E eu ouvindo aquelas pancadas, eu pensei, rapaz, será que tá tendo algum problema no ônibus, algum problema no motor, um problema... Será que esse ônibus tá... O que é que tá acontecendo? Aí eu fui lá para trás do ônibus. Quando cheguei lá, a pancada vinha do banheirozinho que tinha no canto, um banheiro. E eu disse, rapaz, é uma pessoa dentro desse ônibus, não acredito não. Eu chamava, tem alguém aí, tem alguém aí, tem alguém aí, nada, tem alguém aí, nada, tem alguém aí. Eu peguei o trinco do banheiro. Eu disse, rapaz, é o seguinte, seja o que Deus quiser, pode ser uma mulher, pode ser, tem que ter alguma coisa acontecendo aí dentro. E quando eu arrastei essa porta,
Rapaz, o cara caiu sentado do meu lado. O rapaz caiu de coca. Meu lado, o rapaz caiu. Era um rapaz. Tava saindo de serviço, era para ele ter descido lá em Fortaleza. Ele entrou no banheiro para utilizar o banheiro e a porta, o trinco quebrou e essa porta não abriu mais. E o rapaz estava quase morria, estava desesperado, ensopado de suor e todo se tremendo, branco, 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 morre não morre, falta de ar. E aí, quando eu olhei, então, rapaz, mas não tem uma janelazinha dentro do ônibus? A empresa tinha travado a janelazinha do ônibus, tinha travado, não abria essa janela. E o rapaz ficou nesse cubículo desesperado. E aí eu fiquei com aquilo na minha mente, né? Eu acredito que isso aí foi um dos motivos que despertou minha fobia, né? Mas eu fiquei cabreiro para entrar em banheiro de ônibus. A partir do momento daquela cena que eu vi, eu fiquei totalmente cabreiro para entrar em banheiro. Pensa numa situação agora, quando eu viajo, que é para ir para aquele banheiro ali do ônibus, eu não vou. Eu vou morrer, às vezes eu evito até de nas paradas dos ônibus, eu ir no banheiro, quando passa nos restaurantes. Aliás, eu evito até de me alimentar. Aí aproveito e vou no banheiro, desses restaurantes, quando o ônibus para na viagem. Porque eu fiquei totalmente traumatizado. E é porque não aconteceu comigo. Mas eu acredito que eu já tinha essa questão de fobia já. E aí, em razão disso aí, despertou. E aí, passou o tempo, eu já não gostava de andar de elevador. Já não gostava de andar de elevador. E aí, quando foi um dia, eu peguei um elevador, ainda bem que era um prédio pequeno. E graças a Deus, o pane foi rápido. Eu ia subir nesse elevador e faltou energia. Rapaz, eu sozinho no elevador, ficou tudo escuro. Rapaz, eu fiquei desesperado. Quis me concentrar, tentei ficar um pouco calmo, né? Mas aí vem aquele medo, rapaz, será que eu morri aqui dentro? E graças a Deus, com alguns minutos, né, a energia voltou e eu saí desse elevador. Então, gente, eu trouxe esse tema para cá porque a gente passa por situações, infelizmente, situações que muitas vezes desperta aquela fobia que a gente tem e a gente não conhece, a gente não sabe que tem essa fobia. Mas para isso aí também tem tratamento, ok? Para isso existem os especialistas. Eu não procurei os especialistas não. O que é que eu faço? Eu procurei o que? Desafiar ela. De vez em quando eu subo no elevador, mas é assim, eu vou ser bem verdadeiro aqui quando eu disse que ia fazer esses vídeos aqui pro YouTube, eu ia trazer dicas, né? E essa dica vai alcançar algumas pessoas, não vai alcançar um todo não, né? Porque cada um tem sua opinião, sua vontade, seu gosto, né? Mas aí tem aquele ditado que conselho é bom e é de graça, né? E muitas vezes pelo menos eu quando escuto os mais velhos, as pessoas dar um conselho, se for um conselho positivo, eu abraço. A realidade é essa, eu abraço. Se for um conselho positivo, eu abraço. Então o que é que eu faço para me distanciar dessas questões da fobia? Eu evito andar de elevador. Se eu for num prédio que for até o terceiro, quarto andar, eu vou devagarzinho na escada. Não tem problema com isso. Acho que é bom, pelo menos ajuda nos batimentos cardíacos, ajuda na atividade física. A medicina diz que é excelente você subir de escada. E aí eu sabendo disso, aproveita essa grande oportunidade. Sexto andar, eu vou tranquilo, ainda vou assoviando ainda. Ainda vou assoviando, tranquilo na escadinha. Aí vou no quinto, no quarto. Mas se for uma emergência e o elevador tiver muita gente, eu não tenho problema nenhum eu desafiar isso aí, eu entro tranquilamente. E se for uma emergência também eu vou só, mas evito. E essa questão de banheiro também de viagem, eu também evito entrar em banheiro. Às vezes quando eu entro no banheiro,
pessoal agora inventaram o 01 e o 02, né? Se for só o 01, né, que diz que é o 01, eu fico com uma mão na porta e uma no flash clear. A realidade é essa. Eu evito fechar a porta. E quando eu chego em restaurante, em algum local, uma clínica, né? Que eu entro no banheiro, eu olho logo se tem janela. Se não tiver janela, eu volto. Mas aí eu trago isso aí não como trauma, eu fico é, trazendo para minha mente que isso aí é uma maneira de você evitar certos constrangimentos. Se forem, agora recentemente eu tive que viajar e era de avião, e ir para longe, não era para perto não, a trabalho também. E aí eu disse assim, rapaz, se eu sou obrigado a ir e tenho um objetivo na minha vida para ser realizado, não tem problema nenhum, eu vou. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, se você escolher assim, rapaz, você quer uma viagem de avião ou quer uma diária ali num apartamento ali em frente à praia, não, dê a diáriazinha mesmo em frente à praia, vai ficar com sua viagem, eu não faço questão. E se for uma viagem perto, e para perto, pertinho, e a pessoa perguntar, tem possibilidade de você quer ir de avião ou quer ir de ônibus? Eu nem penso nem duas vezes, se for para perto eu vou de ônibus. Então, tem gente que tem a maior, assim, se sente até bem quando pega um avião, né? Questão de... Tem vários motivos, né? É, estadia, questão de estética, né? É bonito, é bacana, é alinhado, é mais confortável, é rápido. Tem vários motivos o avião, né? É rápido, você se sente bem, você se sente valorizado, isso é os pensamentos que passam na mente do ser humano. Mas eu não tenho muito essa visão aí não. Eu gosto de me sentir bem. E aí, se o avião me faz sentir mal, eu evito. Mas se for necessário, eu vou. Só para vocês terem uma ideia, eu andei agora recente, quase 24 viagens de avião, indo e vindo. Mas por pura necessidade. Não foi por gostar não. Quem tivesse o avião, eu vou fazer igual a minha mãe disse. Quem tivesse o aviãozinho, não esconda de mim não. Então, gente, a dica que eu aproveito essa tarde para trazer para vocês, né? Principalmente aqueles que têm essa questão de fobia, é desafiar ela. Não se acovardar. É uma necessidade? Vai para cima. Ok? Mas se não tem necessidade, para que você vai trazer problema para sua vida? O mais importante é a gente estar feliz. Ok? Fica a dica. Até a próxima. Fique com Deus.